o seu programa sobre empreendedorismo digital, inovação e tecnologia. O programa de hoje é totalmente inédito, a gente gravou ele antes da pandemia do coronavírus chegar aqui no Brasil e a gente precisar se adaptar para o que a gente vem chamando de um novo normal. A gente gravou ele lá no Impact Hub, que é um espaço voltado para negócios sociais, que têm sido tão úteis e necessários nesse momento de pandemia, né? A gente pede também para que vocês não esqueçam de que lá no YouTube, no canal da AmazonSat, vocês encontram toda a temporada e todos os próximos programas que podem vir a passar aqui na grade. Até mais! Olá, estamos começando mais um Acelera Amazônia. Você já sabe, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas eu estou aqui para falar sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação. E no programa de hoje a gente vai conversar com o Marcos Bessa, que é cofundador do Impact Hub aqui em Manaus. Ele vai contar para a gente sobre os projetos de impacto social. Você também vai conhecer um game chamado Snakeborn, que foi idealizado por Felipe Lobo e ele resgata toda a identidade cultural amazônica. A gente vai falar também com o Estúdio 092 de moda consciente. Olha só que pegada legal. Segura aí, eu vou para um breve intervalo, mas eu volto já já. E já que o assunto é tecnologia social, a gente vai conversar com o Marcos Bessa, que é cofundador aqui do Impact Hub em Manaus. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Acelera, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos começar pelo começo. Sim. Me conta como que surgiu a ideia e o projeto aqui do Impact Hub aqui em Manaus. Eu e a Juliana, que é minha sócia, a gente sempre trabalhou com iniciativas sociais, movimentos sociais, e a gente começou a se questionar muito por que as coisas não aconteciam aqui em Manaus, por que a gente precisava sair da cidade, ir para São Paulo, para o Rio, para viver tudo que a gente viveu indo em alguns momentos lá fora. E aí a gente lembrou do Impact Hub, em que em um momento a gente tinha conhecido, e é a engrenagem perfeita, porque ele tem a comunidade, tem um espaço, tem projetos, tem a parte de conteúdo, e a gente acredita muito que esse tripé, ele transforma e traz tudo que a gente sempre vem trabalhando e falando, que é inovação e empreendedorismo social. Então, quando a gente fala de espaço, a gente trabalha a questão de colaboração no espaço, onde a gente compartilha uma copa, compartilha Xerox e tudo. Quando a gente fala de comunidade, é uma comunidade com mais de 300 membros, onde a gente tem uma inteligência coletiva muito pulsante. E quando a gente fala de conteúdo, é desde uma roda de conversa até um programa mais aprofundado, em que a gente vai analisar todas as questões sociais e culturais de uma periferia, ou até mesmo trabalhar para a aceleração de algumas startups sociais. E como acontece na prática, por exemplo, em termos da comunidade? Uma questão de um ajudar o outro, como é que é feito, quando vocês precisam de um trabalho ou uma empresa ajuda a outra, como é que funciona isso no dia a dia? Falando primeiro da ponta daqui de dentro para fora, quando a gente tem algum projeto, algum programa, o Impact Hub, a primeira coisa que faz é olhar na nossa rede de membros, quais são os membros que têm a expertise para estar nesses projetos conosco. E aí a gente pode falar de números deles. Por exemplo, a gente fez um de turismo em 2017, que era qual a sua ideia para transformar o turismo na cidade de Manaus. E a gente trouxe para trabalhar conosco uma designer de experiência, que é a Camila Lima, onde ela conduziu toda a metodologia, todo o evento, toda a imersão, para que a gente tirasse dos participantes ideias de fato que fossem mudar a realidade do turismo aqui. E tinha uma chamada muito específica, como fazer com que o turista ficasse mais de um dia e meio na cidade. Então, ela tinha todo esse conhecimento de trabalhar a experiência do usuário, de como fazer com que as pessoas se envolvessem mais na cidade, e ela trouxe isso para dentro do nosso time. E aqui também dentro do espaço a gente faz muitos cafés, muitos encontros, e a gente tem uma meta bem ousada para esse ano de 2020, é fazer com que cada membro tenha alguma conexão significativa de negócio mesmo, não só de conhecer e saber quem é ele, mas que a gente consiga de fato em negócio. Então, para esse primeiro trimestre tem 20% aí que a gente já tem que atingir, mas é isso, por exemplo, a gente gerar um evento onde a gente apresente alguém que precise de um design e trazer um design para lá, alguém que precise pensar essa experiência do usuário, a gente trazer alguém que possa trabalhar nesse ponto com a gente. Então quer dizer o seguinte, empreendedorismo social dá para ganhar dinheiro e fazer bem ao próximo? Sim, a gente acredita muito nesse que a gente chama de setor 2,5, que sim, ele pode ser um negócio, gerar lucro no final, mas além disso ele também tem que gerar
gerar transformação social. Ele também tem que pensar em todos os atores que estão envolvidos nessa engrenagem. E quantas empresas, startups, você tem hoje aqui no Impact Hub? Hoje, fisicamente, a gente tem 50 empresas, que aí tem desde startups, tem empresas tradicionais, tem OCPs, tem ONGs, mas na rede a gente tem mais de 300 membros. Como é que faz para ficar membro do Impact Hub? Você entra no nosso site e faz a sua inscrição. Ser membro do Impact Hub é ser membro da rede do Impact Hub. A gente está presente em mais de 102 países no mundo, então você tem o benefício de ter esse passaporte global, que é o que a gente chama. Você tem alguns descontos dentro do próprio Hub para aluguel de salas de eventos, sala de reunião, auditório. E também tem alguns eventos de conteúdo. Como a gente acredita muito que o conhecimento tem que ganhar prática, a gente faz alguns eventos voltados para conteúdo. E até mesmo os cursos que a gente acaba trazendo para a cidade, que era esses que a gente queria ver muito acontecendo, a gente consegue um desconto para membro também. Então, o fato de você ser membro tem uma série de benefícios. E além disso, você pode usar o espaço de coworking por 14 horas mensais. Aí você faz a gestão desse horário como achar melhor. E quais são as principais empresas que você tem aqui de impacto social que estão atuando? Como a gente está muito nesse trabalho de fomentar e de fazer com que essas empresas apareçam e se enxerguem como um negócio de impacto, ainda é muito inicial. Então, dessas 50 não é a maioria, é a minoria. Mas a gente está trabalhando para que seja a maioria. Mas tem várias, tem desde a Verbem, tem o Estúdio 092, tem a Unisafra, tem o pessoal da Asmed, então tem muitos negócios que estão pulsantes e estão aparecendo aqui agora. E me diz uma coisa, já que a gente está falando, Marcos, de projetos sociais, de empreendedorismo social, como que você trabalha os bairros mais periféricos? Você já teve alguma ação com esses bairros? Você pensa em desenvolver alguma ação? Sim, a gente começou com esse espaço todo, só que a gente acredita muito que inovação social ela tem que estar no campo, ela tem que estar lá onde de fato acontecem os problemas sociais, que é esses problemas que viram oportunidades de negócio. A gente já fez alguns projetos que a gente vai para essas comunidades, então a gente fez o Imersão Paricatuba em 2018, onde a gente foi para Paricatuba, ficou imerso durante 10 dias com a comunidade, dormindo na casa dos comunitários, almoçando, tomando café, vivenciando na prática. De fato, para a gente fazer uma análise mais profunda de quais são os potenciais. A gente nem fala de gargalos, porque a gente vai muito com o olhar de abundância. O que tem aqui de bom? De ruim. Não adianta ver gargalo porque... que todo mundo vê, todo mundo enxerga e eles estão cansados de saber disso. Então a gente foi lá com um olhar de abundância. Já que a gente está aqui numa área turística, o que tem de abundância dessa área aqui? Aí a gente descobriu que tinham várias camareiras que tinham trabalhado no Ariaú e que sabiam falar inglês. Tinha gente que fazia alguns passeios para tribos indígenas e que estavam lá, só que não tinha essa conexão com o mercado daqui de Manaus para levar turista para lá. Então a gente vai começando a levantar de fato esses potenciais. Então é isso, é dessa forma que a gente se aproxima, indo para mais perto, estando imerso lá e de fato levantando esses potenciais. E o que a gente quer muito daqui para frente é criar meio que ilhas de inovação social, tanto nos municípios, nas comunidades ribeirinhas, como também em algumas periferias. Não levar um espaço, porque para alguns lugares espaço não faz sentido, mas sim criar ambientes seguros onde eles possam aprender metodologias, onde eles possam desenvolver todas essas metodologias com esses problemas que eles têm lá, ligado com as soluções que eles vão descobrindo através dessas metodologias. E muitas vezes essas metodologias elas nem são necessárias, porque eles já sabem a solução. Eles já estão aplicando essa solução. Então, o que eles precisam é de um empurrãozinho, ou que eles precisam de uma visibilidade, ou que eles precisam de alguma conexão mais relevante. Às vezes até sentir que está no caminho certo. Exato. Não sabe, será que eu estou fazendo, é isso mesmo? Será que existe outra forma de fazer? E você falou esse ponto, a gente nunca chega com as respostas porque tem sido desde sempre assim e não tem resolvido. Então a gente chega com outra abordagem. O que a gente pode fazer para potencializar? Então a gente não chega com respostas, a gente chega com perguntas. Até porque vocês acabam respeitando aquele ecossistema, aquele habitat, Exato. Então é aquela realidade ali daquele momento. Exatamente. A gente está indo para o final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse um recadinho aí pra gente, você vai ter algum curso, falasse algumas suas considerações finais. Primeiro, siga a gente nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. A gente tem uma agenda
agenda bem repleta de cursos e eventos e também bem focado nessa temática de impacto, de inovação social. Inclusive, a gente vai ter um de biomimética agora em março, que é como a natureza pode ensinar inovação para a gente. Então, por exemplo, tem algumas pinças que são usadas como aparelho cirúrgico que foram inspiradas em bicos de pássaros. Então, como que a natureza pode trazer essa inovação para a gente? Então, segue lá na gente nas redes sociais, que lá tem todos os eventos, as agendas, é só seguir a gente. E agora você vai conhecer um game super legal chamado de Snakeborn, que é um game que está sendo desenvolvido pelo Felipe Lobo e que resgata toda a cultura aqui amazônica. Acompanhem com a gente. O operário que toca violão na hora do almoço no distrito hoje, isso eu afirmo sem sombra de dúvida, porque todos nós temos talento. Pode ser um compositor absurdo amanhã para o cinema, para o audiovisual local e quiçá internacional, né? O jovem que escreve novela hoje na escola, na hora do recreio, pode ser o grande escritor de amanhã. Quem vai escrever o próximo Harry Potter, o próximo Senhor dos Anéis. Eu juntei um super time de 15 pessoas, das quais 8 continuaram no time durante 2 anos, todos voluntários, para desenvolver a narrativa dessa ideia original. Tudo vai se passar em uma visão futurista, distópica da Amazônia, onde vai vir uma nação colonizadora, fictícia, vai se estabelecer em cima da cidade de Manaus, junto com uma conspiração com uma força alienígena, então vão querer explorar os recursos da região, estabelecer um regime de vocês vão produzir nossos bens, a gente vai garantir a segurança de vocês, da gente mesmo, aquela velha história. E nisso uma jovem vai se perder dos pais. E essa jovem vai ser resgatada por eles durante o ataque, né? Uma personagem dessa nação vai se compadecer, vai resgatá-la, ela vai perder a memória ao longo do processo. E aí ela vai ser criada por essa civilização enquanto um soldado, né? E ela vai ser enviada numa missão que vai dar muito errado, muito distante da cidade. Ela vai perder o esquadrão dela e vai ter que voltar para a cidade a pé. Lógico que essa questão de perder memória é um clichê, mas ela é só um gatilho para começar a contar a história, né? Então, o que vai interessar nisso, e é onde está o mistério da narrativa, é na jornada que ela vai fazer retornando à cidade. E aí, ao longo do processo, ela vai colaborar com as comunidades para ampliar a resistência deles, vai conhecer novos personagens, vão ter outros personagens no elenco que vão fazer parte dessa aventura com ela, enfim. E ela vai se reconectar com as origens dela. Então ela vai descobrir que ela era filha de ribeirinho, sim, que ela não nasceu nessa civilização super tecnológica, que ela é ribeirinha amazônica, do pé rachado, como todos nós. E ao mesmo tempo ela vai se aliar com uma população que existe embaixo do rio Amazonas, num rio 10 vezes mais largo, que vai se aliar a ela na retomada da terra, da cidade, enfim. Então, basicamente, vai ser alienígenas com uma força colonizadora, os ribeirinhos aqui no meio do fogo cruzado e a civilização debaixo do rio se aliando com eles para retomar essa liberdade. E aí a gente costuma falar muito que alguém experiente, vivido, é cobra criada aqui na região, né? Então foi um jogo de palavras tanto para homenagear o Dragonborn com a cobra criada que a gente costuma falar. Então, Snakeborn, ou Nascida da Serpente, ou Cobra Criada foi a ideia. Até porque a narrativa do jogo fala muito sobre essa questão da experiência de vida, de reconexão com as origens, então a gente acredita que se encaixa também no contexto do jogo, além de ter uma sonoridade legal, né? Perguntamos também para Felipe Lobo quais são as principais dicas que ele dá para quem está pensando em entrar nessa indústria dos games. Se você tem acesso à internet, mesmo que seja na casa de uma tia, na casa da sua mãe, na casa de um amigo, ou se você tem um celular, é muito comum a gente ver os jovens já com celular hoje em dia, vocês já têm acesso a algo que eu não tinha na minha época, a algo que os tios de vocês não tinham, que é a informação gratuita e de qualidade. E você encontra cursos de 40 horas de aula com excelente qualidade técnica a um custo baixo muitas vezes, a R$30, né? Então, acho que mais do que nunca, essa geração que está aí tem acesso a informações sobre a indústria, a
softwares de desenvolvimento, softwares de criação de arte, de criação de som, que nós nunca imaginaríamos ter, que era coisa que só Hollywood tinha, só os grandes estúdios tinham e hoje já são mais acessíveis ao público em geral. Então acredito que sim, é um excelente momento para essa geração de hoje, que tem a idade que eu tinha nos anos 90, considerar fazer parte desse mercado, entrar para essa indústria sim, com certeza. Até porque a comunidade independente de jogos da região, no último ano poucas pessoas têm observado, mas foi um exemplo de organização independente, da própria comunidade, de organização autêntica. Temos produtores musicais, modeladores 3D, texturizadores, desenvolvedores, tem até um desenvolvedor que é lá de São Paulo que está com a gente nisso também. E todo mundo tem regime voluntário, cara. Então, tipo, tem gente que está empregada, tem gente que não está. Uma coisa que é característica dessa indústria é que as pessoas amam o que fazem. Mas a gente não romantiza nada, porque é muito difícil, é muito complexo. Então, é um ajudando o outro. A pessoa chega do trabalho à noite, faz o que dá aí, continua no dia seguinte, mas todo mundo mantém uma comunicação muito boa. Então a gente está fazendo com pretensão de lançar para computador, a princípio, porque é o modal mais acessível, né? Mas a gente está fazendo de uma forma que dê para rodar em celulares também, que também é outra forma bastante acessível. E talvez no futuro, se houver a demanda da comunidade, se alguma empresa de console estiver interessada, uma Microsoft, uma Sony da vida, uma Nintendo, quem sabe, a gente pode fazer o porte para outra plataforma também. Agora é um projeto que nesse regime voluntariado vai demorar pra caramba para sair, se for para sair bem feito. A gente realmente sente a necessidade de um olhar mais aberto para essa questão da tecnologia quando se trata de mídias mais tradicionais, né? Como uma produtora independente, a Flamicide conta com o trabalho voluntário dos colaboradores. Para isso, muita boa vontade e trabalho em equipe tem sido necessário. Então, acho que esse é o grande barato, essa é a grande sensação, é de ver que você está construindo algo com carinho, com dedicação, com várias mãos, e visando o dinheiro, sim, é claro, né? Mas que é um negócio, se não for negócio não é sustentável, mas acima de tudo, a gente tomando para a gente também a responsabilidade de darem valor para o nosso imaginário regional, né? Então, acho que esses dois fatores, a colaboração que é intrínseca à indústria criativa, com esse desejo de representar bem a Amazônia lá fora é o que move bastante a gente. Sabe aquela mulher que tudo que toca vira arte? Que respira criatividade e deixa todas as suas peças muito mais estilosas? Essa é a Bárbara Façanha, e ela criou a Estúdio 092, uma marca genuinamente amazonense que pode fazer você também levar a Amazônia para onde você quiser, através das roupas e dos acessórios que vende por lá. Vamos conhecer? Tem aquela história, né? Manaus, interior grande. Tem que ter um médico, tem que ter um advogado, tem que ter um dentista. Desde pequena eu já tinha uma inclinação para isso. E um belo dia eu resolvi mudar, como diz a música, entendeu? Decidi fazer um curso de estamparia têxtil. Tinha trancado a faculdade de arquitetura, fui para o Rio de Janeiro fazer esse curso de estamparia têxtil. No final do curso de estamparia têxtil, eu tinha um desconto no Senac, que foi onde eu me formei, e eu acabei emendando no técnico em produção de moda. Aí, depois do final desse curso, depois de um ano, na verdade, eu fiquei 3 anos e meio no Rio, e eu voltei para Manaus depois desses 3 anos e meio com a ideia de mudar alguma coisa, entendeu? De mudar a cena. Se tem um brasileiro que sabe vender o seu produto e transformar a sua cidade em um produto, é o carioca. E eu sentia falta disso aqui em Manaus. Eu falei, opa, ninguém faz isso em Manaus, ninguém abraça isso. Por que as pessoas não falam de Amazônia? Inclusive, no curso que eu fiz, teve uma votação para ter o desfile, né, o final, e precisava de um tema para a coleção final, para ser apresentada no final do curso, no desfile. E eu coloquei a Amazônia como tema e, surpreendentemente, todo mundo votou na Amazônia como tema. Ou seja, eu acho que desde aquela época, algumas pessoas já se ligavam no potencial que a Amazônia tinha. E eu ficava indignada mesmo, assim, de cara, por que as pessoas não usam? Por que a gente não tem orgulho? E isso a gente repara muito, que manauara, amazonense, ele ainda não tem esse, sabe, de encher a boca. Eu sou amazonense, eu gosto do meu produto. E eu acho que foi isso que me fez trazer essa ideia de lá. E de transformar uma marca que pudesse traduzir todo o lifestyle que a gente tem aqui. Desde o de Bubuia, desde o Teleso, feito na Amazônia. Eu acho que a gente tem um grande potencial como cidade, como estado.
E foi isso que me fez querer explorar isso e ser uma das pioneiras a explorar isso e despertar essa vontade nas outras pessoas também, o principal, a vontade de despertar esse amor pela nossa terra, que a gente precisa ter, que se a gente não tiver, né, se não começar pela gente, não vai começar pelos outros. Voltei com a ideia do Estúdio 092 e um movimento criativo. Na verdade, eu precisava de uma plataforma para divulgar o estúdio. Foi quando surgiu a ideia do movimento criativo e de fazer no fundo da garagem de um amigo nosso, do pai de uma amiga nossa. E de lá foi desenrolando, a gente fez vários movimentos e a gente percebeu que eram duas coisas diferentes. Que o movimento ia ser uma coisa e o Estúdio 092 ia ser outra, mas eles precisavam caminhar juntos. E o movimento ia ser a plataforma para divulgar o Estúdio 092. Passei 2 anos rodando a cidade, fazendo evento. Eu abri um espaço físico, que era na minha casa, mas eram os dois juntos. Eu morava em cima e embaixo eu adaptei para ser um lugar para receber as clientes. E depois desses 2 anos, e coincidentemente foram 2 anos de movimento criativo, 2 anos nessa casa, nesse formato trabalho e casa, eu mudei para o Impact Hub. A pegada amazônica é o grande diferencial do negócio. Ao levar conforto e valorizar a cultura regional, Bárbara se destaca como uma empreendedora de moda e propósito. O início do estúdio eram as roupas e os biquínis, mas sempre com a ideia de trazer roupas que a gente pudesse usar aqui na nossa cidade. A gente tem a maior parte do ano dias de verão, então a ideia era fazer uma marca verão, de roupas de verão. Roupas que você pudesse usar na praia, usar no Rio, mas também pudesse usar no dia a dia. Sempre utilizando dessa versatilidade, de transformar uma roupa que você está na praia para uma roupa do dia a dia também. Ó, nossa produção é toda local. As roupas eu terceirizo para uma costureira que já está comigo desde o início. Ela tem uma equipe também que trabalha junto com ela. E os biquínis, depois de muito tempo, eu resolvi assumir essa responsabilidade. Eles todos são dupla face e no começo eu tinha muita dificuldade de achar uma costureira que quisesse trabalhar dessa forma. E hoje eu que produzo os biquínis, corto, tenho ajudantes, óbvio, no ateliê, chamo diaristas para me ajudar a fazer, a cortar, a fechar, a costurar. Mas a produção mesmo dos biquínis fica mais sob minha responsabilidade e as roupas das mulheres que eu terceirizo. Outro elemento muito especial do negócio é a busca por aproximar o cliente de quem produz as peças. O movimento Compre de Quem Faz é também uma demanda do novo consumidor, que além de buscar produtos de qualidade, busca um valor humano agregado a ele. Foi uma coisa que a gente foi descobrindo. A gente começou, vamos trabalhar com esse negócio do Compre de Quem Faz e tudo. E foi uma união mesmo, porque eu acho que ninguém consegue nada sozinho. O fato da gente ter unido e transformado o movimento numa plataforma fortaleceu isso não só para o estúdio, como para o Estado. Essa mudança foi tão forte que até os próprios órgãos do governo, eles também se sentiram na obrigação de mudar e incluir coisas novas. Por exemplo, a SEC hoje ela é Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E há 6 anos atrás ninguém falava de economia criativa. Então, eu tenho esse orgulhozinho assim, de saber que a gente começou isso e não sozinha, óbvio, porque eram vários participantes no movimento e eu não teria conseguido sozinha essa mudança. Mas é muito bom ver tudo o que veio depois do movimento, assim, e dessa união de vários empreendedores criativos. No início do bloco eu falei sobre mulheres como a Bárbara, que respiram criatividade e dão seu toque de arte em tudo que trabalham. O momento da pandemia é ideal para você apoiar esse tipo de empreendimento. Seja consumindo ou simplesmente curtindo e compartilhando o trabalho de quem busca não só vender e gerar receita, mas também agregar valor à comunidade em que vive. Na verdade, o movimento criativo e o Estúdio 092 começaram na internet. Foi muito no boom de Instagram e tudo, dos Facebooks, dos eventos no Facebook, foi naquele boom. Eu sempre tentei usar como estratégia a internet para falar com os meus clientes. Inclusive, hoje a minha vitrine é o Instagram. Eu tenho uma loja física hoje, mas a principal vitrine continua sendo o Instagram.